Boa noite a todos. Nós trazemos hoje para a nossa palestra uma inscrição, e essa inscrição, nascer, viver, morrer, nascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Ela se encontra no frontispício do Dolmen, o túmulo de Allan Kardec, e ela não tem Allan Kardec como autor. Alguns estudiosos trazem Camille Flammarion, que é um contemporâneo seu, estudioso da doutrina espírita, participante também da codificação, com uma proposta sua. Quando a gente olha essa inscrição, a gente já de cara já consegue fazer alguma reflexão. Nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre, já nos traz aí o grande ciclo da vida, encarnados e desencarnados. E nós observamos também, quando ela fecha com tal é a lei, e que todos nós estamos imersos dentro de leis. Esse ciclo da vida, ele não está solto, né? Ele está fixo, ele está sob um controle maior, sob uma lei. E essa lei, a lei natural, a lei divina, a lei do Pai maior. Muito bem. É claro que a gente não vai falar de Allan Kardec, mesmo diante de nossa limitação, talvez não houvesse tempo, porque a gente precisa fazer uma reflexão da inscrição. Quando ele começa nos trazendo o nascer, a gente vai já fazer uma pequena observação. Nós nascemos e nós somos criados. Ser criado é diferente de nascer. Nós nascemos, estamos no meio, estamos num ponto da vida, nós não estamos na origem. Nascer não é origem. Ser criado é origem, né? É o nosso começo. Não existíamos antes. Quando somos criados, isso vai acontecer uma única vez. Quando a gente vai observar a questão número 81 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz o seguinte questionamento: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? A resposta é: Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Percebe que nós não temos o conhecimento de nossas origens, de nossa criação. É diferente quando a gente fala de nascimento, porque quando nascer é uma parte meio, quando nascer é uma parte que nós temos sim conhecimento, nós sabemos do processo, como é que ocorre. E se criarmos ocorre uma vez, nascimento não. Nascimento, a doutrina dos Espíritos vai nos falar que vai ocorrer inúmeras vezes. Mas a gente vai lembrar João, no seu capítulo 3, quando ele diz o seguinte, atribuindo a Jesus um dito: amém, amém, te digo, que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Então a gente vai perceber que quando a gente vai falar de nascimento, a gente vai falar de um processo meio e que vai ocorrer inúmeras vezes, o que vai depender de nossa necessidade. Não contamos o número de vezes,
porque o nascimento ele não é quantitativo, ele é qualitativo. A qualidade de nossas reencarnações, de nossas vidas, vai definir o limite das vezes que teríamos que nascer nesse planeta. Na questão 607 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz o seguinte questionamento: onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? E os espíritos respondem: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Percebe que criados nós somos, mas não humanos. Nascemos, somos criados em um período longínquo e até chegarmos à fase de humanidade, já transcorreu muito tempo. Quando nascemos humanos, esse período já está muito na frente, já transcorreu muito tempo, e aí a gente entra numa nova fase de individualidade, de um ser maior da criação divina, de um ser evoluído, de um ser pensante, de forma maior, de forma que dê mais qualidade, né? Diferente dos animais irracionais. Na questão 607b, ele pergunta: esse período humano principia na Terra? Somos criados na Terra, todos nós? Os espíritos respondem: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Está aqui desde nossa origem, constitui antes uma exceção. Então nós normalmente não somos daqui. Normal é que sejamos de um outro orbe. Aí a gente vai perceber a pluralidade dos mundos, as várias existências nossas que precede a humanidade, não está ligada apenas ao planeta Terra, mas a vários orbes. Mas por quê? Por necessidade, né? Como falávamos, né? Quando a gente vai perceber lá Jesus, ele diz o seguinte: não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. E quando a gente fala que a gente renasce ou nasce por uma necessidade, é porque a gente não está saudável. É porque a gente precisa se melhorar espiritualmente. É porque a gente precisa crescer. É porque tem algo que ainda precisa se modificar em nós. Enquanto nascermos, nós estaremos recebendo o convite da renovação, da melhora, do crescimento, do melhorar a saúde, de buscar o médico necessário. Mas onde nascemos, afinal de contas, né? É o que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, né? Onde ele tem como título: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então a gente vai perceber as diferentes categorias de mundos que existem e que nos faz entender que hoje estamos aqui juntos, compartilhando uma existência em busca da melhoria, em busca de tirar de nós o que não é devido, o que trazemos muitas vezes de vidas passadas e muitas outras acumuladas nessa própria existência e que precisamos, através do entendimento, se desvencilhar. Então nós precisamos aproveitar a vida, não aproveitar a vida no sentido vulgar,
mas aproveitar a vida no sentido de olhar para dentro de si mesmo e se perguntar, e se observar, e entender o que ainda precisa fazer, se os esforços que estão sendo ministrados são bons, se estão havendo esforços, né? E cada passo que a gente vai dando, cada dia que nos são presenteados na vida, a gente tem que ser gratos, porque estar vivo, estar despertos, é um dom, é uma oportunidade para a gente buscar. Mas o que é o espírito, afinal de contas, né? Na questão número 76, Allan Kardec faz a seguinte interrogação: que definição se pode dar dos espíritos? Eles respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora o mundo material. Fora o mundo material. Percebe que todo o universo nós vamos encontrar mundo material e mundo espiritual. Os espíritos é parte do mundo espiritual. Mas habitamos no mundo material porque estamos encarnados, porque precisamos da matéria para crescer. Precisamos da matéria para justificar as nossas ações. Não tem como agirmos na vida se não nos relacionarmos com a matéria. Na Gênesis, no capítulo 11, que vai tratar sobre a gênese espiritual, a origem do espírito, o princípio espiritual, ele vai dizer: todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente, por conseguinte, tem uma causa inteligente. Isso vai nos mostrar que nós somos regidos por uma inteligência superior. Isso vai nos mostrar que somos filhos, que somos criados de uma suprema inteligência. Ela vai nos trazer ainda, dizendo o seguinte: o princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Por si só, estarmos aqui encarnados, demonstrarmos que somos espíritos, já justifica a existência de Deus. Já é suficiente para entendermos que Deus existe. Nós vamos para um outro ponto dessa inscrição, que é o viver. No Livro dos Espíritos, a questão 132, Allan Kardec faz o seguinte questionamento: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Os espíritos vão nos responder: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Percebe que é um destino nosso. Se ele fala ao final e ele faz esse fechamento, tal é a lei, isso diz que nós estamos regidos por uma lei. Essa lei ela tem um começo, um meio, e nós não conhecemos o fim. Então percebe que imersos nessa lei, nós somos convidados a crescer incessantemente. O tempo somos nós quem determinamos. Deus não determina o nosso tempo. É o nosso ânimo, é a nossa boa vontade, é o nosso entendimento.
É a nossa vontade maior de querer, de compreender, que vai determinar o nosso tempo. Essa questão também vai trazer como resposta, além de nos impor a perfeição, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Percebe que nós somos partícipes da criação de Deus. Então, poderíamos falar que a criação de Deus não é acabada. Enquanto existimos, estamos no processo de elaboração da criação divina. Quando estendemos a mão, quando aconselhamos, quando orientamos um irmão, quando é nossa a oportunidade de entregar algo, de liberar, de fazer algo em prol de alguém ou de nós mesmos, estamos participando da criação divina, que pede o aperfeiçoamento de todos nós e não apenas seu. Percebe que Deus, quando nos coloca nessa lei divina e pede esse aperfeiçoamento, é um chamado geral para todos nós. É um chamado para que a gente possa se melhorar. É um chamado para que a gente possa participar efetivamente da criação divina. Nós, quando estamos em vida, fazendo algo, estamos produzindo um efeito na criação divina. Apenas temos que nos perguntar: são boas sementes que estamos plantando? Estamos lançando em nossa senda evolutiva joio ou trigo? E aí a gente vai nesse entendimento, sabendo que a nossa estatura hoje não é de quem lança só trigo, lançamos joio também. E a gente vai percebendo que a gente precisa diminuir o joio e lançar o trigo mais. Mas isso somos nós a cada dia, a cada momento, a cada compreensão, a cada reconhecimento de algumas atitudes. Porque em alguns momentos da vida a gente não se percebe, por mais que estejamos errados. No entendimento seguinte, a gente vai ter uma percepção melhorada e a gente vai corrigir, se lapidar, se aperfeiçoar, se melhorar. Por isso, estaríamos sempre em busca da perfeição. Isso concluímos que não estamos a passeio, não é isso? Não estamos na terra, não nascemos, não estamos na vida, nesse viver a passeio, mas nós estamos em serviço ativo em nós. Não nos coloquemos em conforto no ócio, na aceitação de uma vida que se apresenta para nós, como que nós não pudéssemos modificá-la. Nós não sabemos os nossos limites, nós não sabemos o que está reservado integralmente para nós, não lembramos dos nossos planos. Nós somos convidados ao esforço, nós somos convidados a caminhar, nós somos convidados ao encorajamento, nós somos convidados à ação, nunca à aceitação. Mas esse viver, ele nos traz algumas tribulações na vida. É claro que a vida não é um planalto. A vida apresenta relevos movimentados. Nós não nascemos num plano superior, mas precisamos planificar
esse solo em que nós caminhamos. E aí nós dizemos, a espiritualidade vai nos falar, na verdade, que nós estamos num momento, num processo de provas e de expiações. Mas o que é provar, o que é expiar? Enquanto vivemos, estamos nesse processo. Precisamos entender, precisamos perceber a vida, mas além dessa superficialidade do entendimento e da percepção, precisamos internalizar, precisamos fixar em nós. E aí nós vamos entender um pouquinho mais na frente o porquê que eu estou falando isso em relação a provar e expiar. Precisamos sair da superficialidade. Precisamos fazer com que alguns eventos da vida sejam verdadeiros dentro de nós. Algumas compreensões possam se fazer utilidade no nosso caminhar. Quando Jesus vai falar que o homem que escuta sua palavra e a põe em prática é igual ao homem que construiu sobre a rocha. Veio as águas, vieram os ventos e não derrubaram a casa. Então, ouvir, entender e pôr em prática é o viver, é a razão do viver. Será que tudo que entendemos, compreendemos da vida, que aceitamos para nós, conseguimos colocar em prática? Pode ser que não, e que cada um de nós vai fazendo seus esforços pouco a pouco, e um momento vai colocar em prática, porque é aí que vai nascer o processo da fixação, da internalização. É por isso que no alto, se formos apenas criaturas em espíritos desencarnados, o processo de aprendizado demora muito. Mas quando descemos, quando encarnamos, quando experienciamos a vida, quando vivenciamos, quando internalizamos, quando praticamos, o convite é maior, a ação é mais forte, a internalização se garante, a fixação vai acontecer. E aí fazemos conquistas com mais rapidez. Quando a gente está na vida, a gente vai observar como uma grande oportunidade para o crescimento, né? Porque como falávamos, é o momento da vivência, do concreto, do estar, do fazer, do poder, do entender que se aquilo que é um plano para nós, aqui é uma realidade de execução, de materialização desse plano. E como a gente vai observar essa grande oportunidade, nós ainda recebemos da lei o livre-arbítrio. Percebe que nós somos colocados, imersos dentro de leis, e são nos dados, nos ofertados, o livre arbitramento. Nós somos capazes de tomar as decisões. Nós podemos aceitar ou não aceitar, fazer uma escolha aqui ou ali. Porque no final, o mérito não pode ser reservado a outro em função das nossas conquistas, mas serão nossas. Os méritos são próprios nossos. Porque toda vez que a gente toma uma decisão, assumimos uma responsabilidade. Isso faz com que a gente entenda, no processo consolador da doutrina dos Espíritos, que nós temos respostas
para tudo, para todos os nossos equívocos e para todos os nossos acertos, porque foram decisões nossas. A lei de causa e efeito, somos nós quem produzimos, somos nós quem a recebemos. No Livro dos Espíritos, a questão 133A, é feita a seguinte interrogação: de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Todos nós sofremos, não é isso? Espíritos elevados e não elevados. Todos nós estamos imersos nas mesmas vicissitudes da vida, né? E aí Allan Kardec pergunta: como é isso? Que lógica é essa, né? Se algum de nós é um espírito bom, que faz as coisas certas, é um espírito já elevando num caminho reto, por que sofre as vicissitudes da vida? E aí os espíritos vão responder: chegam mais depressa ao fim. Não existe escolhas. Todos nós, quando mesmo olhamos para a vida, para as situações e nos sentimos injustiçados e entendemos que não merecíamos tal coisa, essa ou aquela, ainda assim temos que enfrentar. Ainda assim precisamos, porque quando enfrentamos a vida, mesmo de forma a não ser merecedores, damos um grande passo evolutivo. Fazemos uma grande diferença. E nós não sabendo verdadeiramente de nosso merecimento, porque olhar a vida em termos de merecimento dentro da doutrina dos Espíritos, precisaríamos olhar com foco no retrovisor. Se eu não mereço, eu posso não merecer nesta vida, e na passada, e na anterior. Não é fruto de uma vivência, de uma passagem necessária que nós estaríamos vivenciando agora? Quando a gente vai falar do morrer, a gente está falando da cessação da vida orgânica. E um outro detalhe também: falar de morrer é diferente de falar de desencarnar. Morrer existe, porque é a cessação da vida orgânica. E a evidência da morte, ela é mais fácil de ser percebida. Mas o desencarne não. A morte pode ser o próprio desencarne, pode acontecer no mesmo momento. Mas falar em desencarne é falar não só na cessação orgânica, da vida orgânica, mas falar no desligamento do espírito das impressões da matéria que ainda contém nele. Muitos de nós, ao desencarnar, continuam presos, fixados a sentimentos, à matéria, ao corpo, à casa, a algum local. Um dia, algumas horas, um mês, anos, séculos, todas as realidades são possíveis e são constatadas na doutrina dos Espíritos, aonde quando desencarnamos continuamos presos, e para sair desse aprisionamento que não é imposto por Deus, porque Deus impõe a lei,
É uma decisão nossa. Percebe que a gente pouco a pouco vai compreendendo que os males que sofremos não é Deus o culpado. Nós não podemos classificar Deus como vingativo, como opressor. Mas a gente vai começando a perceber que nós estamos na lei. E temos o livre-arbítrio. E escolhendo essa ou aquela parte, sofreremos consequências, boas ou ruins. Quem decidiu? Nós. Quem vai sofrer? Nós. O que tem Deus a ver com isso? Se Ele nos dá a oportunidade da vida. No Livro dos Espíritos, na questão 68, Allan Kardec faz a seguinte interrogação: qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos, né? Quando a gente se esgota, independente de estarmos ou não desencarnados, retornamos à pátria, ao mundo espiritual. Estar no mundo espiritual com a ligação, a impressão, a atenção, o sentimento na matéria, causa dor. Percebe que esse tesouro, que se nós cultivamos o tesouro material e nos mantermos ligados a ele, olha o sofrimento, é a paixão, o apego, e não conseguimos levá-lo conosco. Mas quando cultivamos os bens espirituais, eles se manterão conosco, eles viajarão conosco, eles estarão conosco sempre. Quando a gente vai entrar no renascer ainda, nós vamos observar uma oportunidade renovada. Opa, se viver era uma oportunidade, nascer ainda, mais uma vez, uma outra vez, é uma renovação de oportunidades. E percebam que aí está não a vingança do Pai, não o ódio do Pai, mas a misericórdia do Pai, a benevolência do Pai, o perdão do Pai, em função de que, mesmo errando, Ele nos oportuniza a continuar, a buscar o acerto, a continuar a caminhar. Então vamos renascendo, reencarnando, enquanto tivermos essa necessidade. No Livro dos Espíritos, na questão 166, vamos ler: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Se a gente não alcançou uma nova existência, uma nova oportunidade, uma nova misericórdia nos acende. Então nós vamos concluir que não estamos desamparados, nós não estamos soltos, nós estamos sob um comando maior, nos direcionando, um pai direcionando o filho, lhe dando uma boa educação, lhe dando uma boa escola, lhe dando um bom lugar, lhe dando um bom ensino, lhe dando o necessário para o seu aprendizado. No Livro dos Espíritos, na questão 192, eles vão nos responder: tanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Caminhemos bem, porque as provas, as penalidades, o
quanto será penoso em uma próxima existência é diminuído. As dificuldades que vamos enfrentar depende do que nós caminhamos, depende do que nós já traçamos na vida. Façamos o melhor hoje para que amanhã seja bom viver, seja mais leve viver. E quando a gente chega na doutrina dos Espíritos, que a gente passa a entender essa realidade, a gente tem que internalizar, trabalhar, fazer por onde. Porque se a gente não fizer caso, não der a importância devida da ação, da vida efetiva, pode não ser tão bom numa outra existência. Quando a gente vai ler a questão do Livro dos Espíritos 171, em que se funda o dogma da reencarnação, olha que interessante, eles vão nos responder: na justiça de Deus e na revelação. O bom Pai sempre abre ou sempre deixa aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Olha só. Então o bom Pai, ele sempre vai deixar para o filho uma porta aberta para um reencontro, para um reconhecimento, para uma transformação, para esse arrependimento, para esse reformar-se intimamente. Então somos nós recebendo do Pai, é sempre essa oportunidade para o nosso crescimento. Na questão 258, Allan Kardec vai fazer a seguinte interrogação: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Eles vão responder: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e isso consiste em seu livre-arbítrio. Percebe que às vezes a gente fica se questionando: e o meu livre-arbítrio aqui? Lá em cima a gente já fez o exercício do livre-arbítrio, já fez as escolhas, já estamos na família, no tempo, no lugar, com as pessoas, no ambiente necessário para nós. O livre-arbítrio já passou, já estamos no momento do exercício desse livre-arbítrio. Quando a gente vai observar as oportunidades da vida, quer seja no crescimento moral, às vezes o poder, as ações, as oportunidades da vida, né? Às vezes simplesmente um servir, às vezes a possibilidade do domínio de si mesmo, a gente vai perceber que isso está imerso ao que a gente já escolheu lá atrás. Agora é o momento do exercício. A vida já não está mais para que nós possamos estar questionando, mas exercitando, se encorajando, se oportunizando verdadeiramente para o fazer. A gente vai observar que é como se nós fôssemos alunos realizando provas, é isso? E quando a gente está realizando provas, a gente não tem só que aprender o conteúdo, né? A gente tem que fixar aquilo em nós. Nós não podemos ser aquela cópia do aluno que estuda para fazer a prova, para tirar nota, né? Nós temos que ser a cópia do aluno que estuda para a vida. Mas, quando você estuda, aprende, a pergunta é: você aprendeu para a vida? Você pode até responder: claro, eu aprendi para a vida. É quando nós estamos lá em cima planejando: claro, eu aprendi para a vida, eu vou provar que eu aprendi para a vida. Descemos para provar, nos planejamos. E é no exercício, na matéria, na encarnação, que realmente nós estaremos provando para quem? Para Deus? Para nós mesmos?
estaremos provando para nós mesmos se o que nós entendemos, aprendemos, está fixado. Se aquilo que nós concebemos na vida está internalizado em nós. Se somos capazes, se entendemos o perdão, se somos capazes de, numa determinada situação da vida, e nós seremos colocados nas situações da vida, se perdoaremos. Se somos capazes de estender a mão ao outro, e se nós já entendemos, é claro que é saudável estender a mão, quer seja para levar um donativo, quer seja para levar uma cura, uma medicação, um amparo, um consolo. Se nós entendemos isso, não basta. Nós temos que encarnar, vivenciar o estender a mão, para provarmos para nós mesmos que entendemos e fixamos, que faz parte de nós, porque o aprendizado espiritual não é algo que nós carregamos no bolso, é algo que está imerso em nós e não se perde mais, está fixo. Quando a gente vai falar da expiação, a gente vai lembrar que Allan Kardec vai deixar registrado o seguinte conceito: expiação que é uma pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado da erraticidade. Como sofrimento físico, no estado de encarnado. As vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. É um conceito muito amplo, muito complexo, muito belo. E nós vamos entender que tudo que nós vivenciamos em nossas provas e em nossas expiações não é Deus nos martirizando, causando dores. As nossas dores é fruto da nossa dureza de coração ainda, das nossas imperfeições. Apenas sofremos o reflexo das leis divinas, que são muito claras, e que a doutrina dos Espíritos se esforça para nos esclarecer, para fazer com que nós entendamos. Aí cabe a nós o exercício, o esforço diário. Sabemos que é um esforço enorme, gigantesco, mas proporcional à nossa evolução, à nossa estatura moral suficientes, não é isso? Quando ele vai falar no progredir sempre, aí a gente vai ler um pouco lá da Lei do Progresso, a questão 776, e ela vai nos dizer o seguinte: Allan Kardec pergunta: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural, o estado primitivo e o estado da lei natural? Não. Querer que o espírito não saia do seu estado primitivo é querer que o homem não saia da infância. O homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica a lei natural. Percebe? Compreensão, entendimento, prática. Entender é um primeiro passo. Praticar é o necessário segundo passo. Somos convidados a isso, né? Somos convidados como alunos, né, a passar de ano, né? Na questão 780, Allan Kardec faz o seguinte questionamento: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual
olha só uma questão que mexe com muitos de nós, porque falamos de intelectualidade e moralidade. A doutrina dos Espíritos nos dá 2 pilares de sustentação, que é intelectualidade e moralidade. A doutrina diz que precisamos crescer nos 2 departamentos, né? Quando ele diz o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, a gente já evidencia uma resposta nessa questão. Ele está dizendo se o progresso moral sempre acompanha o intelectual. Ele está dizendo já para nós que o intelectual é primeiro. Então nós temos um crescimento intelectual primeiro e depois o moral. Mas andam sempre juntos? A resposta decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. É a questão da gente entender, se intelectualizar na vida, ter uma perfeita compreensão e fazer um uso equivocado. Nesse momento, a moral não está acompanhando a intelectualidade, a compreensão. Mas quando a gente, no exercício do saber, direciona para uma boa ação, nós podemos dizer que a nossa moral está andando junto. E esse é o esforço nosso, de nos vigiarmos na vida para que a intelectualidade e a moralidade se mantenham unidas, amigas, sempre amigas. E por que a intelectualidade vem primeiro? Porque as boas escolhas morais dependem do nosso conhecimento do que é o bem e do que é o mal. E quando a gente olha na vida pessoas de elevada moral e sem nenhum estudo, a gente tem que olhar com uma ótica doutrinária. E o que ele foi em vidas passadas? O compromisso hoje é não estar muito associado ao entendimento, mas ao exercício pleno, muitas vezes à prática da moral. Na questão 785, nós vamos ter o seguinte questionamento de Allan Kardec: qual o maior obstáculo ao progresso? Porque a gente está falando de progredir sempre. Qual o maior obstáculo do progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo. Os 2 maiores obstáculos do progresso. Falando do ponto de vista moral. Por quê? Porque o intelectual, ele se efetua sempre. E muitas vezes ele potencializa esses obstáculos. Muitas vezes, no exercício do saber, a gente potencializa o orgulho e o egoísmo. Olha o grande risco da gente andar muito à frente com o entendimento da vida, esquecidos da moral. Aí a gente vai perceber que na vida a gente não é nunca convidado sempre para uma vida de esclarecimento. Às vezes nós somos convidados para uma vida de subjugação, porque a gente precisa entender o lado humilde da vida, o lado do receber, do apoiar, do auxiliar, o lado do ser pequeno. Se nós entendemos que a vida vai nos agraciar sempre com o lado maior da vida, dos postos, das famílias, das riquezas da vida, não é bom. A gente precisa conhecer o lado pequeno da vida, para que a gente possa fazer o exercício e dar valor à moral. Na questão 258, a gente vai ler: quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Quando?
Ele próprio escolhe o gênero de provas que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio, né? Na questão 624, qual o caráter do verdadeiro profeta? Ele, na 624, ele vai fazer um questionamento, já preparando a resposta da 625. Porque na 624, quando ele pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta, daquela pessoa que vem em vida, contribuindo, auxiliando, entendendo a vida e buscando ser uma pessoa útil, ele vamos responder o seguinte: ele próprio, o verdadeiro profeta é o homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos, pelo seu entendimento e pelo seu exercício, pela sua compreensão e pela sua ação. Esse é um verdadeiro profeta. Quantos profetas não existem entre nós? Quantos profetas não existem trabalhando isso? E aí ele traz na 625, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia? Palavras, porque guia é aquele que traz lições, é aquele que a gente aprende pelas lições que ele nos dá. E modelo é aquele que a gente aprende copiando, é aquele que realmente atua na vida, pratica. Então, quem é o maior guia e modelo que já chegou para nós? Eles vão dar uma resposta para nós que não é uma resposta que personaliza, embora muitos livros, muitas obras traduzidas personalizem. Mas a resposta verdadeira é: veja Jesus. A resposta verdadeira é: veja Jesus. Vocês podem constatar isso lá do francês. Por que isso? Porque não é Jesus a pessoa, é Jesus o mestre, é Jesus o profeta, é Jesus o exemplo, é Jesus a lição. Então nós, quando ele diz veja Jesus, vai em busca de Jesus, entenda Jesus, fortaleça-se com Jesus. Quando nós chegamos no tal é a lei, tal é a lei da determinação divina. Tal é a lei, tal é a sua misericórdia, tal é o seu amor para conosco. Muita paz a todos.